Para começar nossa aula, pegue um livro de história a partir da página 60. As páginas vão estar no decorrer do vídeo, viu? Acompanhe passo a passo. Beijos. Crianças no tempo. Hoje, na nossa aula, a gente vai aprender como foi a infância das crianças do passado, como é diferente da infância de vocês. Em 1200, essa é a história de Paco. 1200, Paco foi um menino de 7 anos que ele teve que aprender a se comportar como um adulto. Por quê? Paco começou seu aprendizado de cavaleiro. Ele precisava aprender a montar o cavalo, vestir a armadura, usar a espada, lança e escudo nos combates. Olha como a infância de Paco é diferente da sua. Em 1400, Ifa foi um menino de 8 anos, cerca de 600 anos atrás. Ifa, ele está participando aqui de uma caravana. Aqui, ó, pela primeira vez participou de uma caravana com os pais. Com 8 aninhos, ele participou de uma caravana com os pais e os tios. Eles eram mercadores em Marrocos e iam para Mali. Eles estavam transportando mercadorias. Ifa tinha que trabalhar junto com o pai e os tios. Vamos para 1700, há cerca de 300 anos. Quando tinha 9 anos, ele tinha que treinar para ser samurai. Para isso, ele precisava aprender a ler, escrever, dançar, apreciar a poesia, lutar, usar arco e flecha e espada. Olha quantas coisas ele tinha que aprender somente com 9 aninhos. Não era somente brincar e estudar, ele tinha uma tarefa muito grande. Vamos para 1800. Há cerca de 200 anos na Inglaterra, muitas crianças trabalhavam nas fábricas instaladas nas cidades. Era o caso de Anne, que tinha 8 anos. Ela e a mãe trabalhavam em uma tecelagem durante muitas horas, às vezes até 18 horas. E o local tinha pouca iluminação. Significa tecelagem, fábrica onde se faz tecidos. E tutor, pessoa responsável por ensinar, orientar e proteger outra. Um tipo de professor. Tá vendo? Ele não aprendia sozinho, tinha um professor. Graças a Deus os tempos estão mudando, né? E as crianças aprenderam o que é infância. Mas isso aí não foi fácil para chegar até aqui. Mais para frente a gente vai aprender sobre isso. A infância. Aqui a gente vai falar sobre a infância. Nessa fotografia tem a adolescente, adulto. O ser humano passa por diferentes fases ao longo da vida. A fase em que somos criança é a infância. Ela começa com o nascimento e o período em que mais se precisa de cuidado. Nessa fase, tudo se aprende na infância. Eu também acho que é a melhor fase para se ensinar. É quando a criança está na infância. Essa fotografia aqui tem diferentes fases da vida. Ela tem aqui adulto, adolescente. Tá vendo? Muitos adultos aqui em pé. Mostra uma criança brincando de cartas. Mas não era assim. Houve uma época em que não existia a ideia de infância. Não existia. As crianças eram tratadas como adultos em tamanho menor. As roupas eram parecidas com as dos adultos. Assim que a criança conseguia se cuidar, um pouco sozinha, andar, falar, alimentar-se, passava a conviver com os adultos, participando dos trabalhos das diversões dos adultos. Elas eram tratadas como adultos. Isso aí a gente já falou bastante, né? Sobre isso nas aulas anteriores. Como era ser criança? Em menos 400 anos, surgiram mudanças no modo de ver e tratar as crianças. A infância passou a ser um período de vida que merece muitos cuidados, inclusive diversos aprendizados. Como eram as crianças naquela época? Tá vendo como as coisas foram mudando? Primeiro as crianças eram tratadas, tinham sua infância, sendo tratadas como um adulto. Com o decorrer do tempo, elas começaram a ser valorizadas por ser criança. E antes dos 7 anos,
Antes dos 7 anos, a criança vivia com a família, com as pessoas da família. A criança aprendia a andar, falar, comer, vestir-se, brincar, cuidar dos seus brinquedos e livros. Após os 7 anos, o que foi que começou a acontecer? Naquela época, dava-se tanta importância à educação que nas famílias mais ricas, a partir dos 7 anos, a criança era separada da família e passava a viver na escola. Elas ficavam lá até que estivessem preparadas para viver sozinhas. Já com as outras crianças pobres, era diferente. A maioria delas não tinha acesso à escola. Aqui estamos falando de 2 níveis, né? As famílias ricas, as crianças eram retiradas da família, ia para uma escola preparada, e as famílias pobres não tinha nem acesso ao mínimo de educação. Por isso que eu sempre digo, valorize o que vocês têm, valorize que muitas crianças queriam estar no lugar de vocês. Os tempos em relação a isso aqui não mudou, continua o mesmo. Muitos têm acesso à educação e outros não têm. Hoje, a visão de infância é bem diferente. As crianças não são separadas de suas famílias e as escolas não são moradia para elas. As crianças têm direito, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, elas têm direito à educação, a lazer, à saúde, a esporte, à proteção da família, a estar com a família. Mas, infelizmente, isso não é algo que acontece com todas as crianças. Muitas crianças, principalmente de cidades grandes, elas precisam trabalhar para sustentar a família, para ajudar a família.